Aqui nós vamos abordar agora alguns direitos sindicais, tá bom? Os direitos sindicais, eles são consagrados na nossa Constituição dentro do artigo 8º, então esse artigo 8º aqui, ele cai muito na sua prova da VUNESP, tá bom? Então é importante aí você dar uma olhada nele, e assim, não é um artigo cobrado além do texto da lei, então basta você focar aí nessa expertise relacionada ao texto da lei para respondê-la. Mas antes de entrar no artigo 8º propriamente dito, nós precisamos lembrar que o direito sindical, a criação dos sindicatos, tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores, o sindicato patronal, eles têm por base o próprio artigo 5º, tá bom? O próprio artigo 5º. Nós temos aqui, ó, que é pleno a liberdade de associação para fins lícitos, vedadas de caráter paramilitar, tá bom? Então vamos lá, dá uma olhadinha aqui, ó. É plena a liberdade de associação. Então eu tenho liberdade para fazer a associação que eu quiser, desde que seja de forma lícita. E você que está estudando para a prova da VUNESP, você sabe que a VUNESP ela gosta de trocar letras para você. Então aqui é o primeiro bizu, aqui a primeira coisa que você tem que prestar atenção é a palavra lícito. É permitido a associação, mas aí o que a VUNESP faz? Vai lá e coloca que a pessoa se associou para fins ilícitos. Já era. Estragou a resposta. Então, para fins ilícitos não é permitido. Então, se o indivíduo tiver associação para fins ilícitos, essa associação ela não é considerada livre, tá bom? Ela não é considerada plena. Agora, vamos lá. O que mais que nós temos? É vedada aquela de caráter paramilitar. Ou seja, é proibido que haja associações de caráter paramilitar. E bastante cuidado aqui com a retórica da sua banca, que ela fala, a pessoa vai constituir uma associação de bairro e vai te contar uma história bonita, e essa associação visa atividades paramilitares de segurança, por exemplo. Cuidado, tá errado. A atividade paramilitar paralelo militar à mesma organização militar. Então, o que é atividade ou caráter paramilitar? É uma estrutura privada onde se mantém a mesma organização dos militares, hierarquia e disciplina, tá bom? Então, bastante cuidado aqui que a prova da VUNESP te explora isso aqui. Agora, vamos entrar no artigo 8º. O artigo 8º, ele traz para nós a seguinte redação, olha que bonitinho. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte, nós vamos ver aqui quais são os incisos. Perceba você que o artigo 8º, a bem da verdade, quando ele fala que é livre a associação, perceba, livre a associação sindical e profissional, ele está nos completando aqui, ele está fazendo uma releitura do artigo 5º. Então, o artigo 5º, inciso 17 e o artigo 8º, eles se completam. Então, eles têm ali a mesma finalidade de falar sobre associação. O 5º, associações amplas, o 8º, uma associação específica que nós chamamos de sindicato. Agora, vamos lá. Os incisos que eu vou trabalhar com você, por óbvio, o professor não vai conseguir trabalhar com todos os nossos incisos, tá bom? Mas o professor vai trazer para você aqui as principais figuras. O professor vai trabalhar com você os principais pontos. Nesses principais pontos, eu quero que você memorize e enxergue como isso cai na sua prova. Vamos lá. Olha que bonitinho. Vamos ler aqui, ó. É livre associação profissional e sindical, observado o seguinte. Inciso 1. A lei não poderá exigir a autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedado ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. De todos os incisos que tem, esse daqui é um dos que mais é cobrado para você dentro da prova da VUNESP, tá bom? Quando fala de sindicato. Não pode exigir autorização para a fundação de sindicato. Então, perceba, quem vai criar o sindicato ou são os empregadores, o sindicato patronal, ou os trabalhadores dentro do sindicato profissional, tá bom? Então, eles vão se associar e vão criar esse sindicato. O Estado não vai dar autorização. Então, como minha mãe falava, você não vai pedir a bênção do Estado, tá bom? Você simplesmente faz esta associação, esse sindicato. Mas, professor, eu estou olhando aqui o artigo 8º, inciso 1, ele traz para nós uma ressalva, que é o registro do sindicato no órgão competente. Isso não seria, por exemplo, uma autorização ou uma espécie de fiscalização?
E eu falo para você que não. Por quê? Nós vamos olhar daqui a pouquinho no inciso 2 um outro princípio que se chama unicidade sindical, que eu posso ter apenas um sindicato por mínimo município ou região. Já vou te explicar essa unicidade. Então, esse registro no órgão público competente é apenas para fins de verificação do preceito constitucional se eu vou estar ou não mantendo mais de um sindicato no mesmo local, tá bom? É só essa a nossa observação. Então, bastante cuidado aqui para você não se equivocar, para você não errar isso aqui na sua prova, tá bom? Vamos lá. Avançando aqui, ó, nós temos também, ó, sendo vedado ao poder público a interferência e a intervenção na organização do sindicato. Então, a administração não pode interferir, não pode fazer interferência nem intervenção no modo pelo qual o sindicato vai ser organizado. Esse daqui é um dos preceitos aí mais importantes para nós. Vamos lá. Agora nós temos o segundo inciso. Vamos acompanhar comigo aqui a leitura. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Esse princípio aqui, como eu disse para você, é chamado de unicidade sindical, tá bom? Lembrando que o objetivo é para que não haja conflito entre os sindicatos numa mesma região, por isso unicidade sindical dentro daquele território. Qual é o menor território que o sindicato pode ocupar? O menor sindicato aqui é o município, é o de um município. Entretanto, eu preciso te ressaltar que às vezes você tem ali uma região onde o município propriamente dito ele não tem um volume tão grande para ser digno de um sindicato naquele município, mas a região ela passa ali a ter uma quantidade, um volume interessante. Eu vou te dar aqui um exemplo, tá bom? O professor mora na cidade de Mogi das Cruzes, fica na região metropolitana de São Paulo. Nós somos a última cidade aqui da região metropolitana na parte leste do estado, tá bom? Então a última cidade é Mogi das Cruzes. Passou Mogi já é considerado interior, tá bom? Agora olha que interessante, aqui nós fazemos parte aqui da região metropolitana para você que vai prestar aí o TJ, tá bom? Boa cidade aí, se quiser escolher a minha região pro TJ, boa cidade, bem gostosa aqui, só é frio, tá bom? Mogi é um pouquinho mais frio aí que a maioria das regiões do estado. Mas vamos lá, não é o objetivo da live falar da minha cidade, mas vamos lá. Aqui na cidade de Mogi das Cruzes, nós temos muitos sindicatos que vão abarcar a região do Alto Tietê, a região Alto Tietê, porque você vai pegar todos os municípios que compõem esse local onde tem o percurso do Rio Tietê, que chamamos de Alto Tietê, eles vão ter ali o sindicato. Às vezes, dependendo, nós temos ali o sindicato de Guarulhos e região, e acaba abordando aí também Mogi das Cruzes, dependendo aí do tamanho da nossa respectiva categoria, tá bom? Então esse é a unicidade sindical. Então, quantos sindicatos eu vou ter na mesma base territorial? Um único sindicato, tá bom? Então aqui o nosso preceito é vedado a criação de mais de um sindicato na mesma base territorial. Lembrando que a menor área do nossa base territorial é equivalente a um município, tá bom? Vamos lá, avançando no nosso preceito, inciso 2, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive as questões judiciais e administrativas. Então, o sindicato ele vai agir na defesa dos interesses defesa dos direitos, dos interesses da própria categoria, tá bom? Agora, o que eu preciso que você lembre em prova, e aqui a VUNESP gosta, é que ela pode resolver questões judiciais e ela também pode resolver questões administrativas para a defesa dos direitos e interesses da própria categoria, tá bom? Só a título de exemplo, tá bom? Aqui na cidade de São Paulo,
Na cidade de São Paulo, me perdoe aqui não, o professor está em Mogi, na cidade de São Paulo, nós tivemos aí, semana passada, quarta-feira de semana passada, deixa eu confirmar aqui, dia 3 de julho, o professor está olhando para o calendário, 3 de julho, nós tivemos aí ia fazer a greve lá dos ônibus, tá bom? Na cidade de São Paulo, e depois ali no último minuto, ali no segundo tempo, no último minuto do segundo tempo, cancelaram a greve. Mas perceba, essa greve que porventura seria realizada, ela teve ali uma discussão dentro do sindicato, teve uma deliberação, o apoio sindical, senão você não consegue fazer greve, tá bom? Vamos avançando aqui, um outro ponto que é bastante importante para você também é lembrar que ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Então você não vai ser obrigado a filiar-se a um sindicato, nem manter-se filiado a esse sindicato. Então você pode filiar-se ou não, e uma vez que você se filiou, você não pode ser obrigado a ficar filiado. Você pode sair a qualquer momento, tá bom? Lembrando que esse preceito do artigo 8º, ele vai no mesmo sentido do artigo 5º, inciso 20, que fala o seguinte, ó, ninguém pode ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Aqui o artigo 5º fala da própria liberdade de associação e o artigo 8º, inciso 5, fala da liberdade que eu tenho de me associar a determinado sindicato profissional ou determinado sindicato patronal, tá bom? Vamos lá, próximo preceito aqui. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas do trabalho. Então, o acordo coletivo ou a convenção coletiva, eu preciso necessariamente da participação do sindicato, senão não existe acordo, tá bom? Não dá, não é reconhecido. Nós temos aqui também o inciso 7, o aposentado filiado tem direito a votar e a ser votado na organização sindical, tá bom? Então, aqui bastante cuidado, uma vez que a pessoa é aposentado e ele é filiado ao sindicato, então não é qualquer aposentado, é só o aposentado que é filiado. Então ele tem a filiação dentro do sindicato, ele tem direito a votar e tem direito a ser votado. Então ele tem tanto direito de votar, é o direito aqui ativo, né, de exercer o seu direito ao voto dentro do sindicato, como filiado, mas ele tem direito também de ser votado. Tanto é uma constante aí em muitos sindicatos, quando você olha em muitos sindicatos aqui, pelo menos os que o professor conhece aqui na nossa região, tá bom? Não tenho uma experiência com todos os sindicatos do Brasil, mas pelo menos aqui os da nossa região, boa parte deles, eles vão ter lá como presidente ou como responsável alguém que é idoso, alguém que já aposentou, tá bom? É uma percepção do professor. Vamos lá, avançando aqui dentro do nosso conteúdo. Próximo inciso 8, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura do cargo de direção ou de representação sindical e, se eleito, ainda que como suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Então aqui nós estamos falando da estabilidade provisória do dirigente sindical, tá bom? Bastante cuidado que esse dispositivo ele é bastante cobrado para você. Qual que é o nosso marco inicial aqui, ó? Registro da candidatura. Então aqui o professor trouxe uma linha do tempo, tá? Só para ficar bem claro para você, para não haver nenhuma dúvida. Então aqui é o registro da candidatura, tá bom? O professor vai só escrever abreviado aqui por conta de uma limitação de espaço. Então o registro da candidatura. O que é o registro da candidatura? Eu e minha chapa desejamos concorrer à responsabilidade e à direção do sindicato. Então vamos lá, nos inscrevemos, tá bom? A partir do momento onde você tem a escolha, nós temos aqui a eleição. Agora, percebe que aquela chapa que se candidatou, ela vai ter dois caminhos. Ou ela foi eleita, ou ela não foi eleita. Vamos trabalhar com a primeira hipótese, não foi eleita? Então vamos marcar aqui, ó, na primeira hipótese não foi eleito, tá bom? Se não foi eleito, qual é o período de estabilidade dessas pessoas? Do momento que foi registrado até o momento da eleição, tudo bem? Esse período da estabilidade dele terá estabilidade provisória entre o registro e a eleição, tudo bem? Por quê? Porque ele não venceu, não ganhou, vai para o próximo. Agora, olha que interessante. Se, porventura, e aqui o professor vai tirar o não, então essa pessoa foi eleito. Esta pessoa foi eleito. Percebe comigo que ele vai ter o período do mandato dessa pessoa. Então nós vamos colocar aqui o período do mandado, tá bom? Do mandato dessa pessoa e automaticamente a nossa Constituição fala, ó, se eleito,
ainda que como suplente, não esquece que o suplente também tem esse direito, até um ano após o fim do mandato. Então aqui nós temos, no nosso exemplo aqui, ó, o professor vai voltar aqui, ó, nós temos aqui exatamente o fim do nosso mandato, tá bom? E o professor escreveu aqui que nem o nariz dele, né? Mandato, tá bom? O fim do nosso mandato, teve o fim do nosso mandato, você vai colocar mais um ano, que vai terminar exatamente aqui. Então, esta pessoa, se eleito, ela vai ter qual estabilidade? Entre o registro e a eleição. Na eleição foi eleito, entre a eleição, durante todo o período do mandato. Então, aqui o professor vai sublinhar também, ó, durante todo o mandato. E depois que terminou o mandato, ele vai ficar por mais um ano. Então nós vamos marcar aqui, ó, que ele também vai ter essa estabilidade aqui pelo período de mais um ano. Ó, que legal. Então olha o tamanho da estabilidade. Eu posso dizer que vai haver registro, eleição, mandato, mais um ano. Estabilidade provisória do nosso representante do sindicato. E deu soluço no meio da live aí, ferrou, né? Agora vamos lá. Bastante cuidado aqui, porque esse indivíduo, uma vez eleito, tendo todas essas garantias que nós vimos, não quer dizer que ele vai ter essa garantia para sempre, ó, salvo se cometer falta grave. Se esse indivíduo cometer falta grave, não existe estabilidade provisória em face de falta grave. Não existe. Então, se ele porventura tiver aí a estabilidade, vai se instaurar-se um inquérito para apuração da falta grave, verificando se realmente ele cometeu a falta grave. Uma vez constatado a prática da falta grave, ele pode ser dispensado, mesmo no curso da sua estabilidade. Tudo bem aqui? Questão bastante importante aí, ponto bastante importante para nós. Vamos lá, mais um dispositivo aqui, que em que pese não está no artigo 5º, no artigo 8º, ele fala também do sindicato, ó, nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes, dos empregados, com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregados. Então ele tem uma relação indireta com o direito sindical. Toma cuidado com a quantidade de pessoas, mais de 200 empregados, tá bom? E a sua banca, a Vunesp, ela acaba falando em 300. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha para você ver como isso cai na sua prova. Vamos lá. De acordo com o artigo 8º da Constituição Federal, é livre associação sindical, observando o seguinte, vamos lá. É obrigatória a autorização do Estado para a fundação de sindicato? Acabamos de ver, obrigatória? Não, não tem autorização do sindicato, tá errado. Vamos lá, a alternativa B. A criação da organização sindical em qualquer grau representativa da categoria profissional ou econômica se aperfeiçoará com o registro do respectivo ato constitutivo no registro civil de pessoas jurídicas. Não fala nada, não tem essa formalidade no artigo 8º. Vamos lá. A alternativa C, é obrigatória a filiação ao sindicato da respectiva categoria? É obrigatória a filiação sindical? Óbvio que não, tá errado. Vamos lá. É facultativa a participação do sindicato na negociação coletiva do trabalho? É facultativa? Não, é obrigatória. E por último, só pode ser ela a resposta, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Perceba que aqui, por óbvio, essa é a nossa resposta certa, tá bom? Então aqui é a resposta perfeita aqui para você que está assistindo o nosso conteúdo. Vamos lá, mais uma questão para você ver como isso aparece na sua prova. Vamos lá, ó. Ao tratar de direitos sociais, a Constituição determina que nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de 3 representantes desses para que, entre outras finalidades, promover o entendimento direto com os empregados. São 3 representantes? Ou são são 3 ou é apenas um? Perceba, quando você olha lá o nosso artigo 11, ele fala na presença de um único representante. Então aqui está errado. Vamos lá, alternativa B. A lei poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato? Pô, nem vou ler o resto, não tem autorização do Estado. Percebe que a Vunesp, eu trouxe questões para você de 2 anos diferentes, 2 concursos diferentes do mesmo ano, 2 concursos de 2019, ela insiste na mesma pergunta, aí sempre falando a mesma coisa. Vamos lá?
A alternativa C, não é obrigatória a participação do sindicato nas negociações coletivas do trabalho? Não é, ela é ao contrário, é obrigatório, tá bom? Vamos lá. É vedada a criação de mais de uma organização sindicato em qualquer grau representativa da categoria profissional econômica na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Aparentemente está simpática. Aqui, unicidade sindical, vamos ver a alternativa E. Não é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura do cargo à direção ou representação sindical. Não é vedado? Na verdade, é vedado, é proibido aqui, você não pode dispensá-lo. Nesse caso, nossa única resposta certa é a alternativa delta, alternativa D, tá bom?